Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer o ponto palito no crochê tunisiano. É uma técnica bem legal. Bem, e hoje eu vou mostrar um dos principais pontos, um dos pontos mais básicos no tunisiano, que é o ponto palito. Eu vou usar para a confecção do ponto o Barroco Max Color número 6 e vou usar a agulha número 8. A agulha de crochê tunisiano, ponta de crochê, comprimento do tricô, que eu explico para vocês lá naquele vídeo de introdução que eu acabei de deixar o link. Bem, e aqui você tem então a agulha um pouco mais grossa. Aqui a indicação no Max Color é a agulha 4 a 5, eu vou usar a agulha número 8, geralmente eu usaria uma 6 por aí, um pouquinho só mais grossa, mas para facilitar a visualização do ponto, eu vou usar uma ainda um pouco mais grossa e você também pode variar dessa forma. No novelo sempre vem a indicação tricô e crochê, então a gente fica aqui entre o meio das duas, sempre um pouquinho mais grossa que a de crochê, um pouquinho mais fina que a de tricô. Bem, eu já mostrei lá no vídeo de introdução ao tunisiano como a gente segura a agulha. Então aqui a gente geralmente segura a agulha de crochê dessa forma. Eu vou segurar aqui a minha agulha já com a mão virada para frente e não para trás. Por quê? O tunisiano, ele vai ficar todo na agulha, nas carreiras, então ele pesa um pouquinho mais. Então, acostumando já a segurar dessa forma, com a mão virada para frente e não para trás, ele facilita bastante, tanto a confecção quanto essa questão do peso. Eu inicio o pontinho da mesma forma que o crochê tradicional, trabalhando as correntinhas. Então, 1, 2, 3. Aqui eu vou trabalhar 12 correntinhas, então trabalho até completar as 12 e volto iniciando a primeira carreira do ponto. Fiz as 12 correntinhas e lembrando que aqui eu vou trabalhar a largura que eu queira, correspondente ao tamanho da peça, a largura da peça. Então, as 12 correntinhas eu pulo 1, 2, venho na terceira, passo por dentro da correntinha e deixo a laçada na agulha. Venho na próxima corrente, puxo a laçada por dentro da corrente e deixo na agulha, e assim ela vai ficando, ó. Puxo a laçada por dentro da corrente e deixo na agulha. Então, eu não termino os pontos, eu vou deixando os pontos na agulha, enchendo, ó, como se fosse no tricô. Passo pela laçada e venho por dentro da correntinha. Puxo a laçada e venho por dentro da correntinha. Dessa forma, até chegar ao finalzinho da carreira. Terminei toda a carreira, então fica parecendo um tricô, ó, se não fosse pela ponta no crochê. Agora eu vou voltar, então a minha carreira sempre vai ser de ida e volta para completar a carreira. Então, aqui eu puxo a laçada, passando por dentro da agulha e passo pelas duas primeiras laçadas do ponto. Mais uma vez, puxo a laçada e passo por duas laçadas do ponto. Puxo a laçada e passo por duas do ponto. Puxo a laçada e passo por duas do ponto. Então, assim eu vou trabalhando até chegar ao finalzinho da carreira. Pontinho por pontinho, sempre tirando de 2 em 2. O detalhe aqui é sempre pegar a laçada e passar por dentro de 2. Então, eu nunca posso esquecer de puxar a laçada. Então, puxo a laçada e passo por dentro de 2. Puxo a laçada, passo por dentro de 2. Então, olha só a minha carreirinha
como vai ficando. Depois da carreirinha finalizada, eu volto a encher a agulha. Eu vou ter aqui todos esses risquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esses risquinhos, eles servem como base para pegar essa laçada e começar a trabalhar a próxima carreira de pontos. Então, eu venho, essa primeira laçadinha aqui eu não preciso pegar porque eu já tenho uma na agulha. Eu venho na próxima, passo a agulha por baixo dela, puxo a laçada e deixo na agulha. Venho no próximo, passo a laçada por baixo dela e deixo na agulha. No próximo, passo a laçada por baixo dela e deixo na agulha. Então, ele vai alinhando, ó, vai ficando bem retinho. Venho, passo e deixo na agulha. Isso até chegar ao penúltimo ponto, porque no último ponto eu tenho um detalhe para mostrar para vocês. Cheguei aqui no último pontinho, então eu tenho ali a última laçadinha, o último risquinho para passar pela agulha e trabalhar o ponto. Sempre nesse último, eu passo por dentro de duas laçadinhas, a que está à frente e a que está atrás. Por quê? Assim, eu tenho aqui como se fosse um ponto de borda no tunisiano, que ele deixa a carreira mais firme. Então, aqui já enchi a agulha novamente. Agora, como eu volto? Da mesma forma que eu já fiz na carreira anterior. Então, eu puxo a agulha, venho aqui, passo uma laçada e passo essa laçada por dentro de duas laçadinhas do ponto. Busco a laçada e passo por dentro de duas laçadinhas do ponto. Busco a laçada e passo por dentro de duas laçadas do ponto. E assim até chegar ao último pontinho, ficando só com uma laçadinha na agulha. Então, olha como ele é simples e gostoso de se confeccionar e rápido também. Eu acho o crochê tunisiano assim, bem rápido. Depois que a gente pega o jeitinho, então vai que vai. E aqui, ó, a gente já tem uma nova carreira dos palitinhos, dos risquinhos se formando. Vou fazer até o final e volto enchendo a agulha novamente. Fiquei só com uma laçada na agulha e agora eu começo o mesmo processo, enchendo novamente a agulha. Vou enchendo e volto fazendo a carreira. Então, venho em cima do risquinho do palito, pego a laçada e passo por baixo da laçada do ponto palito. Passo a agulha por baixo do pontinho, busco a laçada e passo por baixo. Vou deixando cada uma delas na agulha. E dessa forma, ó, eu vou por toda a carreira. Quando eu chegar ao final da carreira, mais uma vez, volto pegando de duas em duas. E dessa forma, eu trabalho até o comprimento que eu queira. Eu vou fazer mais algumas carreiras para mostrar para vocês como fica o ponto, mas basicamente é isso mesmo. E com esse ponto, você tem uma grande variação de peças a serem confeccionadas. Tanto as peças de moda, as peças de decoração, as peças infantis, manta, enfim, dá pra gente variar muito mesmo, almofada. É só usar a criatividade aí para confeccionar as peças. Chegando na última laçadinha, sempre lembrando de pegar uma da frente e uma que fica ali atrás, para dar firmeza à nossa carreirinha. Então, ó, mais uma vez, já terminei mais uma carreira. Agora, a gente consegue ver ainda melhor o ponto se formando, ó, como ele fica bem bonito. Já trabalhei aqui por algumas carreiras, então, olha como fica bem bonito o ponto. O lado que eu tenho aqui, essas laçadinhas, os palitinhos, é o lado direito.
esse lado que se assemelha com um ponto tricô, no tricô mesmo, então é o lado avesso. Agora, vamos para o arremate. Deixa eu dar uma dica de como contar as carreiras. Então, aqui, ó, cada palitinho desse, ó, cada laçadinha que fica por cima é uma carreira. Então, se você tiver dificuldade para contar, pode passar assim com a ponta da agulha de crochê ou outra agulha de tunisiano e ir contando os palitinhos. Cada palitinho desse, uma carreira. Bem, então depois, eu já concluí aqui a altura desejada do meu trabalho e eu quero arrematar. Então, o arremate eu também faço em vai e vem. Então, aqui eu inicio o arremate pegando de duas em duas e já arrematando, ó. Pego duas, vou fazer novamente. Então, aqui, tiro duas, tiro duas, tiro duas, tiro duas e venho tirando, para ficar só com um pontinho na agulha, como já fazemos. Só que aqui, depois de terminar essa carreirinha, o arremate ainda não está pronto, eu tenho que fazer mais uma carreirinha, finalizando por completo. Então, vou chegar aqui até o final e volto para trabalharmos essa carreira. Então, aqui eu já fiquei com a minha carreira só uma laçadinha na agulha, mas dessa forma que ele ainda não está arrematado por completo. Então, eu venho como se eu fosse trabalhar uma carreira, uma nova carreira, só que nós já vamos trabalhando o palito e arrematando. Então, eu passo por baixo da laçada e passo por dentro da laçada que está na agulha. Passo a agulha por baixo da laçada do palito, puxo a laçada e já passo pela laçada que está na agulha. Passo pela laçada que está no palito, busco a laçadinha e passo por dentro da laçada que está na agulha. Uma dica bem legal para que ele fique elástico é que você não aperte muito essa laçadinha que está na agulha. Então, se ela fica bem soltinha, bem frouxinha, o ponto fica mais bonito, ele fica um ponto uniforme com as carreiras anteriores já. Então, passo pela laçada do palito, busco a laçada e passo por dentro da laçada que está na agulha. Dessa forma, eu vou até o final da carreira, depois é só arrematar o fiozinho e já teremos aqui a nossa pecinha, a nossa amostrinha finalizada por completo. E dessa forma, você também arremata quando for trabalhar aí as suas peças, mesmo peças inteiras, gorro, cachecol, gola, tapete, almofada. Então, ó, como fica bonito o acabamento, diferente do que tínhamos na carreira anterior. Então, ele fica bem certinho, ó, um acabamento bem bacana, até para depois dar continuidade, fazer um acabamento em volta, então é bem legal. E como eu disse para vocês, mantendo ele bem soltinho, ele fica bem elástico. Bem, pessoal, então esse foi um ponto básico, um dos primeiros pontos e dos mais usados no crochê tunisiano, e nós finalizamos a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando, pois teremos uma série completa de crochê tunisiano e dessa forma encerrando a nossa aula e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!